Aqui a gente vê, para complementar, né, que a gente viu mudança de estado na página anterior, mas também falamos da influência da temperatura na mudança de estado, no ponto de fusão, no ponto de ebulição. E lembra que a gente trabalhou com pressão ambiente, 1 atmosfera. Só no caso da sublimação da água, que a gente no sistema abaixou aquela pressão para 0,06 atmosfera. Então repara, aqui vamos supor que o estado líquido da água, sólido, líquido e gasoso esteja sobre pressão de 1 atmosfera, pressão ambiente. Se você aumenta essa pressão, nota que a distância entre as moléculas vai diminuir. E lembra que eu falo, quanto menor essa distância, maior a atração entre as moléculas. Então, o que tem que ficar claro é que se você aumenta a pressão, você está aumentando a atração entre essas moléculas. A força que uma molécula atrai a outra é muito maior. Isso quer dizer que para você passar do sólido para o líquido com uma pressão maior, você tem que gastar mais energia. Se aqui era 0 graus, a 1 atmosfera, lembra que eu estou falando de água? Aqui a temperatura tem que ser maior, porque a pressão foi aumentada. A distância, diminuiu. A mesma coisa acontece na ebulição. Se na água líquida para água vapor eu preciso de 100 graus, a pressão ambiente, 1 atmosfera, se eu aumento a pressão, essa distância diminuiu. Então a força de atração é maior. Evidente que eu vou ter que gastar mais energia. Vai ser maior que 100 graus. Então quer dizer, aumentou a pressão, tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição, fusão, passagem do sólido para o líquido, ebulição do líquido para o gás, no caso aqui água vapor, também vai ser maior. E o inverso é verdadeiro. Se eu tenho uma pressão maior e eu diminuo a pressão, ponto de fusão e ponto de ebulição também diminui. Então tem que ficar claro, aumentei a pressão, aumenta a temperatura de fusão, aumenta a temperatura de ebulição. Qual é a explicação? As moléculas estão mais unidas, a força de atração entre elas é maior. Se eu diminuo a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão e eu diminuo a temperatura de ebulição. Qual é a explicação? A distância entre as moléculas é maior. Isso quer dizer que a força de atração é menor. É simples. Por isso que a gente falou que se você sai de 1 atmosfera para 0,06, a água sólida passa diretamente para a água vapor sem passar pelo estado líquido. Ela sublima. Porque a pressão de vapor da água ali vai ser muito maior do que a pressão do sistema. Já quando a gente fala de pressão ambiente, a água sai do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, porque a pressão de vapor é igual à pressão ambiente. Show, né? Isso tudo você pode pesquisar em pressão de vapor. Você vai ver o gráfico, né, das fases. Você vai ver o ponto triplo, onde coexistem os 3 estados. Tudo isso você vai ver lá. E a gente vai dar futuramente para vocês. Show de bola? Então vimos como a temperatura influencia, deixa eu apagar aqui que eu risquei, influencia a mudança de estado. E também vimos agora como a pressão influencia tanto a temperatura de fusão quanto de ebulição pela distância. Se você aumenta, menor entre as moléculas, maior a força de atração, e o inverso também é verdadeiro. Valeu, gente boa. Grande abraço.